Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série Esperança. Eu sou Caio Abujade e, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de juntos estarmos para mais um momento de aprendizado mútuo, onde estamos construindo uma ideal de educação para a transformação de nós mesmos para o porvir, para o momento pós-pandemia, para o momento pós-confinamento, para que possamos aproveitar este momento para refletirmos em quem nós somos e por que estamos aqui e qual é o objetivo de estar vivo, qual é o objetivo de crescermos, qual é o objetivo de nos relacionarmos com as pessoas. Estamos na nossa segunda etapa, no nosso segundo ciclo, no nosso quarto vídeo. No nosso primeiro ciclo, aprendemos sobre o eu, sobre o autocuidado, sobre como entrar em harmonia com nós mesmos para podermos entrar em harmonia com tudo que nos cerca. No segundo ciclo, estamos estudando o ambiente que nos cerca, o ambiente que nos serve de material pedagógico, de instrumento de aprendizado. Este ambiente que é perfeitamente harmonizado para as nossas necessidades. Construímos primeiro um raciocínio sobre o universo, sobre como ele tem a sua formação e sobre como a relação de simbiose e de sincronia vão unindo os iguais em ambientes até chegarmos em planetas, em países, e entendemos na aula passada como a natureza nos serve de ambiente de aprendizado e de material pedagógico. Toda essa confluência culmina num ponto único no qual nos relacionamos com todo esse ambiente, o qual falaremos hoje, que é o tema da aula de hoje, que é o nosso corpo. Este corpo que não é a nossa individualidade. Nós não somos o nosso corpo. O nosso corpo é a minha representação na natureza. Toda essa matéria, toda essa afinidade, toda essa sintonia daquilo que eu preciso vai se moldando, né, dentro da barriga dos meus pais e vai confluindo aquela matéria, o material vindo da própria natureza, do próprio ambiente, do próprio país, do próprio planeta, do próprio universo. Aquele material físico vai se unindo ali e se acoplando à minha inteligência, à minha consciência, à minha alma, ao meu espírito. Cada um gosta de chamar de um nome. Então tem a minha individualidade representada por essa consciência, por esse espírito, por essa alma e se acopla à natureza, aos materiais que a natureza proporciona, englobando a minha alma, englobando o meu espírito e dando a minha característica material neste ambiente que eu habito. É este que é o corpo. Então este corpo, ele é a forma que nós temos de nos relacionar com este material pedagógico. Então o ambiente que nos cerca, ele é o nosso material de aprendizado e nós estudamos por esse material através do nosso corpo. E este corpo faz parte deste material pedagógico. Ele também nos ensina, ele também faz parte desta natureza e nos traz um aprendizado muito grande. Esse corpo, ele é caracterizado pelo formato que este ambiente em que habitamos tem, ele vem de material deste ambiente, mas ele ganha características minhas, características pessoais, relacionadas a como eu penso, a como eu sinto, a como eu me comporto e de acordo com a minha maturidade também. Então, isso explica por que gêmeos idênticos que teriam corpos idênticos ao longo da vida vão parecendo cada vez mais diferentes, vão ficando cada vez mais diferentes. Às vezes, no final da vida, os irmãos gêmeos já têm características tão distintas que eles nem parecem mais que são gêmeos. Por quê? Porque aquelas consciências,
aqueles indivíduos, né, aqueles espíritos que estão habitando naquele corpo, vão dando características para aquele corpo, em que ele vai manifestando aquilo que ele é, né? Então, o nosso corpo, ele é além de ser o nosso material pedagógico, ele é a manifestação material daquilo que nós somos. Vamos lembrar que os nossos órgãos do sentido, os órgãos do sentido que este corpo percebe, como falamos na primeira aula sobre o universo, ele é capaz de sentir um limite muito pequeno de frequência, porque ainda não temos o poder moral, a cognição moral o suficiente para captarmos amplas frequências. Então, os nossos olhos não enxergam tudo como deveria. Os nossos narizes ainda não sentem todo o faro. O nosso tato, o nosso olfato, a nossa própria percepção, elas têm um limite de frequência com que sentem. Por isso, o que sentimos do nosso corpo, esse corpo com o qual a gente conhece, ele não é todo o corpo, né? Lembra do universo? Então nós conhecemos de 3 a 4% do que é o universo, o resto nossos sentidos não conseguem sentir. Nós chamamos de matéria escura. Esta mesma matéria habita dentro do nosso corpo e a gente não consegue sentir. Vocês já pensaram que pode ser que conhecemos apenas 3, 4% do nosso corpo? Que os outros 97% do nosso corpo não conseguimos ver, não conseguimos enxergar, não conseguimos sentir? Algumas pessoas que são mais sensitivas já conseguem ter uma intuição do que seria o nosso corpo, né? Essas energias que correm no nosso corpo, essas sutilezas do nosso corpo, essas percepções sobre nós mesmos que ainda não chegamos a perceber na grande maioria das pessoas, né? Então, aquela medicina chinesa que faz acupuntura, que sente os canais de energia, que a medicina tradicional não consegue palpar ainda, ela tem grandes chances e ela é real, né? Por quê? Porque os nossos sentidos ainda não são capazes de sentir. Toda a medicina tradicional, a medicina ocidental, ela é baseada, né, naquilo que os sentidos podem sentir. Então, na hora que o médico vai examinar, ele usa os sentidos para examinar o paciente. Mas hoje em dia nós somos capazes de usar microscópios, exames laboratoriais, que veem moléculas, que veem coisas pequenininhas. Mas a medicina do Oriente, ela vai além disso. Ela consegue chegar em energias do corpo. O que está abaixo da molécula. O que é mais sutil, inclusive, do que o átomo, né? Os fluxos energéticos do organismo, que também fazem parte do nosso corpo e que também podem adoecer ou se estabilizar de acordo com que aquela individualidade, aquele espírito, aquela consciência está mais ou menos harmonizada com o corpo. Então, este corpo, ele é quem recebe as experiências sensoriais e materiais. Lembra que a gente falou dos tijolos? E essas experiências vão servindo de aprendizado para nós e vão sendo marcadas como aprendizado também na individualidade, também lá nas consciências, também lá no espírito. E as sensações, os sentimentos que vamos tendo de acordo com essas experiências, que são aquela argamassa que falamos nas aulas anteriores, essa argamassa também é entendida pelo corpo, mas por órgãos do sentido que são muito mais sutis e que ainda não conseguimos descrever tão bem, né? A gente tem lá a amígdala cerebral, que a gente sabe que é capaz de armazenar as sensações emocionais, afetivas, mas futuramente descobriremos que essas amígdalas, não amígdalas da garganta, as amígdalas do cérebro, né, são capazes de perceber sutilezas ainda muito mais finas. São capazes de entender o que tem por trás de todos os pensamentos e todos os sentimentos. O nosso cérebro é capaz de fazer isso. Mas, além disso, nós temos todo um arcabouço que não conhecemos ainda, fisicamente, que também recebe informações e que também devolve informações, se relaciona com este ambiente. Então, nós temos um relacionamento com o ambiente que palpamos, que vemos, mas também temos um relacionamento com o ambiente que ainda não somos capazes, pelos órgãos dos sentidos, sentir completamente. Então, o nosso corpo é esse santuário de luz. É um verdadeiro templo.
É o lugar onde eu me relaciono com a natureza, onde eu me relaciono com o próximo, onde eu me relaciono com todo esse aprendizado. Ele fica no meio entre o meu indivíduo e entre a natureza, né? Ele tem as duas características. Ele me une a essa natureza. Ele me une ao planeta. Ele me une como filho de todas essas situações que eu experimento. E é através dele que eu ganho esse aprendizado. Ele é o livro com o qual eu escrevo, é meu caderno. Lembra quando eu estou tendo aula lá na escola? Então a professora fala para mim, eu recebo experiência, eu escrevo no caderno. Eu vou escrevendo no caderno. Tem vezes que eu escrevo errado, tem vezes que eu pulo frases, tem vezes que eu não entendo, mas tudo isso está gravado aqui no meu corpo. Tudo que eu aprendi, certo ou errado, está gravado aqui no meu corpo. E o corpo, então, de acordo com o meu aprendizado e com a minha capacidade de cuidar dele, né, de armazenar as informações e de usar essas informações para cuidar de mim, cuidar do meu corpo, é que eu vou me tornando ou saudável ou doente. Então, essa oportunidade que eu tenho desse corpo ser um intermediário, ela me dá o dever de preservar esse corpo. Porque ele é a coisa mais importante que eu tenho. Sem ele não há relacionamento. Sem ele não há capacidade deste aprendizado. Se este corpo adoece, toda a minha função de presença aqui na Terra está terminada. Eu tenho que só aqui aí sentir dores e terminar a minha vida, porque eu não consigo mais ter o meu máximo de relacionamento com o ambiente para aprender o melhor, né? Mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo na doença, como vimos anteriormente, estamos aprendendo. Mas o melhor seríamos estarmos saudáveis, preservá-lo. Por isso que a primeira função que a gente aprende é a preservação. E este corpo ele pode nos fazer aprender, mas também ele é material de ensinar. É através do exemplo de como eu cuido do meu corpo, de como eu uso o meu corpo para se relacionar com as outras pessoas, é que eu vou também ensinar com o corpo. Então, não adianta só eu ensinar com a boca, com a minha fala. Eu preciso ensinar com a manifestação do meu corpo. Cuidando do meu corpo, preservando o meu corpo, dando as melhores funções, as adequações melhores para o meu corpo, eu vou servindo de exemplo para as pessoas que me cercam, e aí eles vão aprendendo com as experiências do meu corpo. Lembrando que o meu corpo se relaciona com o ambiente por fora e por dentro. A minha boca, o meu trato gastrointestinal, o meu esôfago, o meu intestino, até lá o ânus, é ambiente externo, é a natureza. É um universo imenso que temos dentro do nosso organismo que representa a natureza. Temos mais bactérias dentro do nosso trato gastrointestinal do que células no nosso corpo. E nós somos responsáveis pelo cuidado dessas bactérias. São seres vivos que moram dentro da gente e que o nosso estado emocional, o nosso equilíbrio harmoniza todas essas células. Então o nosso sistema imunológico, o nosso sistema gastrointestinal, o nosso sistema neurológico, todos os sistemas endocrinológicos, eles funcionam de forma harmônica e eles coordenam este universo que mora dentro de mim. Então eu me relaciono com o universo por lado de fora, mas dentro de mim tem um universo aonde habita até aquela força maior, que é Deus, para que eu tome conta e eu cuide. Então, temos que amar este corpo e cuidá-lo com a maior de todas as nossas forças, pois é através dele que nos equilibraremos com o mundo, com o universo que habita fora e dentro de nós. Espero que vocês reflitam sobre isso e aprendamos a cuidar dos nossos corpos e a amá-los. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.